tensões que estão atuando nesse ponto que você escolheu é o estado de tensão. No caso aqui, a gente está trabalhando apenas com o estado plano de tensões, né? Que é nessa condição aqui bidimensional, né? Existe o estado geral de tensões, mas esse a gente não vai abordar aqui no curso, tá? Isso aí vocês vão ver na próxima disciplina aí, né? Que o pessoal da mecatrônica vai ver aí em mecanismo, elemento de máquina, né? Isso aí. Até aqui, alguma dúvida em cima disso aqui que foi apresentado? Tem alguma pergunta, algum questionamento? Ficou claro? Ficou alguma coisa que não ficou clara? Bom, então vamos avançar aqui. Vou colocar isso aqui. Ó. Olha só. Então, a análise de tensões aqui, esse método, né, para achar o estado de tensão, a gente viu que pode ser, né, a gente pode utilizar ele para achar o estado de tensão em qualquer ponto, né, da peça, do componente ali, né? Só que nós estamos levando em consideração apenas um plano de análise, né, que é um plano que é paralelo à área da seção transversal. E se esse plano se alterar, né? É isso que nós vamos ver aqui agora, ó. Imagine a seguinte situação. Imagine aqui uma barra, ó, vou desenhar ela até maior aqui. Imagine aqui uma barra, tá? E essa barra aqui submetida a um esforço axial. Esforço axial N, ok? Como nós vimos, se a gente pegar um ponto aqui no interior dessa barra, né? E representar aqui o estado de tensão dele, né? O estado de tensão dele vai ser esse, é um estado uniaxial, né? Tensão normal atuando ali, considerando essas arestas aqui, ó, paralelas à área da seção transversal dessa barra, né? Agora, veja bem, essa análise ela foi feita, né, em relação a esse plano aqui, ó. Que é um plano paralelo, né? É um plano paralelo à área da seção transversal. Mas e se a nossa análise fosse em relação a esse plano aqui, ó? A análise fosse em relação a um plano que está inclinado em relação, né, ao plano aqui paralelo à área da seção transversal. Vamos imaginar aqui, né, um ângulo aqui um ângulo alfa, ok? Qualquer. Tá? Nessas condições, pessoal, nós vamos ter outras fórmulas, né? Aqui vai estar atuando aqui, né? Não apenas a tensão normal, mas vai surgir aqui tensões de cisalhamento, né? Como se surgisse aqui, ó. Né? Aqui tem o... Vamos pôr aqui, ó. Aqui tem a carga N, mas ao mesmo tempo vai ter aqui, ó. Né? Aqui nós vamos ter uma força. Né? Essa força aqui ela vai se decompor, né? Aqui, deixa eu ver aqui, o ângulo, aqui, esse aqui é o ângulo alfa, né? Tá, aqui vai ter um outro ângulo, aqui vai ser alfa também, ó. Não é isso? Né? Esse ângulo mais esse tem que dar 90, né? Se aqui é o alfa, aqui é um beta, né? Aqui tem o alfa, aqui tem que ser o beta. É isso aí. Aqui vai surgir, então, uma força N vezes cosseno de alfa. E aqui vai surgir uma força N vezes seno de alfa, né? Seria isso.
Essa força aqui, que é paralela, né, o N vezes cosseno de alfa, que é paralela a esse plano, que tem uma inclinação em relação ao plano da área da seção transversal, né? O plano paralelo à área da seção transversal, ele vai gerar uma tensão normal. E já essa força aqui, N vezes seno de alfa, essa componente aqui, ela vai gerar, né, em relação a esse plano aqui que está inclinado, uma tensão de cisalhamento, né? E se nós formos analisar aqui o estado de tensão desse ponto, né? Seria isso aqui, ó. Né? Nós vamos ter aqui, então, no caso, uma tensão normal. Vou colocar alfa aqui, que é como se fosse, né, esse do ângulo. E vai surgir aqui também uma tensão de cisalhamento, né? É uma tensão de cisalhamento. Como nós vimos, né, para uma condição de equilíbrio, então aqui do lado oposto vai surgir também. Aqui vai surgir também, aqui vai surgir também. Só para questão de, né, porque precisa manter a condição de equilíbrio. Né? Se tivesse só esse esforço, esse quadrado tenderia a girar, né? Mas nós estamos numa condição de equilíbrio. Né? Seria basicamente isso. E a tensão normal, né? A tensão normal aqui, alfa, né? Ela vai ser o quê, né? Ela vai ser o N vezes o cosseno de alfa, né? No caso aqui, a área, ela também sofreu uma inclinação, né? É como se fosse isso aqui, ó. Essa aqui é a área da seção transversal paralela. Essa daqui paralela à área da seção transversal e essa aqui com a inclinação alfa, né? Aqui eu vou chamar de A alfa e essa aqui é o A0, é a área da seção transversal, né? Bom, ficaria isso aqui, né? Se nós representássemos isso aqui com um triângulo, né? Aqui o A alfa e aqui o A0, certo? E aqui o alfa. Então, cateto adjacente, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa é o cosseno de alfa, né? Então, o A alfa, ele vai ser o A0 sobre o cosseno de alfa. Vamos colocar aqui, ó, A0 sobre o cosseno de alfa. E isso aqui vai ser o que, então, né? Vai ser N sobre A0 vezes cosseno ao quadrado de alfa. Né? Quem que é esse camarada aqui? É a tensão normal, né? Ou seja, vai ficar isso aqui, ó. É a tensão normal que eu vou chamar de zero, tá? Essa tensão aqui em relação ao plano paralelo à área da seção transversal, vezes cosseno ao quadrado de alfa. E a tensão de cisalhamento, né? A tensão de cisalhamento alfa, né? Eu devia ter colocado um alfa aqui, ó. Né? Ela vai ser o N vezes o seno de alfa dividido por A0 sobre cosseno de alfa. E isso aqui vai dar, né? N sobre A0 vezes seno de alfa vezes cosseno de alfa. Né? E esse camarada aqui é a tensão normal. Né? Ficaria assim, ó. É a tensão normal, né? Em relação ao plano paralelo à área da seção transversal. Seno de alfa vezes cosseno de alfa. Eu coloquei um material para vocês lá na pasta semana 11 e 12, né? Que trata basicamente isso aqui, né? Que é questão de tensões em planos oblíquos, tá? Depois vocês dão uma olhada lá para dar uma reforçada. Mas essa que é a explicação. Então, deixa eu só colocar aqui, né? A gente viu essas duas fórmulas aqui, ó. Essas duas fórmulas aqui, ó. Então, o estado de tensão, ele depende do ponto
onde você está analisando, né, o ponto da peça onde você está analisando. Né? Então, numa mesma peça, diferentes pontos vão ter diferentes estados de tensão. E, além disso, o estado de tensão também depende do plano de análise. Né? Se você estiver analisando em relação a um plano paralelo à área da seção transversal de uma barra, você vai ter um estado de tensão. Se esse plano de análise ele for inclinado, você vai ter um outro estado de tensão. Né? Então, o estado de tensão ele vai depender do ponto de análise e do plano de análise. Ok? Veja que as fórmulas, elas usam seno de alfa, cosseno ao quadrado, né? Isso aqui são equações paramétricas, né, de um círculo, ok? Da equação de um círculo. Existe uma forma mais fácil da gente representar isso. É o que a gente chama de círculo de Mohr, tá? O que é o círculo de Mohr? O círculo de Mohr, pessoal, vai ser uma representação gráfica, né, do estado de tensão de um ponto em função dos planos de análise. Ok? Então, o círculo de Mohr, normalmente, ele é representado assim. Ó, nós temos um plano XY, né, um plano cartesiano XY, onde nós vamos colocar aqui as tensões normais, ó, confundindo. No eixo Y, pessoal, é as tensões de cisalhamento, tá? E no eixo X é as tensões normais. Ok? E o círculo de Mohr, então, vai ser isso, né? Nas ordenadas aqui, eixo Y, tensão de cisalhamento, e no eixo X, a tensão normal. Vamos aprender a desenhar o círculo de Mohr com base num estado de tensão, né? Muitas vezes, olha, veja bem, vai ser fácil analisar o estado de tensão, né, em função de um plano, né? No caso aqui, para todas essas peças aqui que nós analisamos, né, para todas essas condições aqui, ó, uma barra submetida a um esforço axial, uma barra submetida a um momento torsor, uma barra submetida a um momento torsor esforço normal, o que acontece? Foi fácil aqui analisar o estado de tensão, né, em relação ao plano paralelo à área da seção transversal, né? Então, normalmente a gente vai, nos problemas, né, de engenharia e mecânica, nós vamos pegar uma peça, um componente, vamos achar um estado de tensão para um plano de referência e a partir dele que nós vamos traçar o círculo de Mohr. Ok? Nós temos que partir de um ponto, né, e de um plano de análise, onde seja fácil aí fazer a análise. Alguém tem alguma pergunta aí? Tem alguma coisa que, né, ficou confusa? Não sei se essa questão aqui do plano de análise, se aqui ficou legal a explicação ou não. Né, se teve alguma dúvida aí, fica à vontade aí para interromper a aula, pessoal, para falar aí se não entendeu nada, né? A gente tenta, volta a explicação aqui e tudo mais. Então, vamos dar sequência aqui, né? Então, aqui foi uma explicação sobre análise de tensão e estado de tensão, né? Ó. Depois eu vou colocar esse PowerPoint, essas notas de aulas lá, tá? Análise de tensão, estado de tensão, plano de análise. Né? Isso aí. Eu tenho até um desenho aqui, ó. Eu já vou utilizar ele que vai facilitar as coisas. Olha só. Imagine que um componente, né, uma peça, né, nós tiramos uma peça submetida ali a alguns esforços e nós analisamos um ponto da peça e descobrimos esse estado de tensão aqui. Ó. Entende? Um estado de tensão qualquer, olha só. Tem uma tensão aqui de compressão, aqui tem outra de compressão, e tem tensões de cisalhamento aqui atuando, né? Nesses sentidos aqui, ok?
Bom, como que nós vamos representar